Pessoal, chegamos ao final da primeira temporada de Alguém Quer. Foi uma temporada de 6 episódios super legais, 6 episódios que fez com que a gente aprendesse bastante sobre diversos temas. E a gente tem muito a agradecer a vocês por terem olhado, compartilhado, por terem engajado com a gente nesse primeiro momento, né, do nosso canal. E agora a gente vai trazer agora uma parte mais nossa, né, uma parte mais interna do negócio e falar um pouco sobre como a gente montou tudo isso. A ideia aqui desse episódio é pra fazer uma transição da primeira temporada pra segunda temporada e a gente achou que seria interessante explicar todo o nosso processo de criação do podcast, não só da estratégia que a gente teve, como a gente escolheu os convidados e como a gente estruturou mais ou menos a nossa ideia. Porque parece fácil, né? Tu pensar, vou fazer um podcast, é só tu fazer. Mas tem toda uma estratégia que tu tem que pensar, e isso se relaciona com muitas coisas, não só os convidados, mas a produção e qual vai ser a ordem dos convidados. Então, tudo isso a gente pensou, porque nós dois somos bem cri-cris com isso e a gente não gosta de fazer coisas numa qualidade ruim. Mas eu acho que a parada mais difícil foi tentar descobrir o que as pessoas querem ouvir. Sim. Porque é uma parada assim que a gente não tem controle, é uma coisa que a gente vai ouvindo, uma pessoa quer uma coisa, uma pessoa quer uma pessoa quer outra coisa, e fazer um bem comum, né? Fazer uma junção de tudo que todo mundo quer é uma coisa quase impossível. Eu acho que a gente também tem escolhido um podcast onde, tipo, não tem muito um nicho, na verdade, né? Não tem nada. É carreiras no geral, vidas das pessoas. E eu acho que isso talvez possa ser uma coisa muito boa, mas também no início, no nosso crescimento, talvez não seja uma coisa tão boa, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho pessoas que me falaram que assistiram um episódio, mas aí não falaram nada dos outros. Então, tu fica naquela dúvida, será que todos os episódios são interessantes? Porque pra nós mas talvez pros nossos ouvintes todos não sejam interessantes e vale a pena nichar. A gente fez um roteiro aqui de algumas perguntas que a gente achou que talvez ia ser interessante pra guiar assim, a nossa história, né, pra gente contar de onde que começou e por que a gente fez o podcast. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre como a gente se conheceu e como a gente teve a ideia. Como é que a gente se conheceu? A gente se conheceu porque nós somos colegas na faculdade e a gente sempre conversou muito sobre carreira, sobre vida, sobre trabalho e sempre foi uma coisa que a gente gostou de conversar, não só um com o outro, mas com nossos outros amigos, enfim. Na verdade, pensando bem no início, foi quando a gente foi na casa de uma amiga nossa, sem saber que um ia ir. E o Fran começou a falar de um negócio que ele tá com um amigo dele. E eu fiquei tipo, meu Deus, eles já começaram um negócio. Tão novos. Exato, tão novos. Tipo, eu fiquei meio, será que eu não deveria começar alguma coisa também? E eu sempre gostei de escutar podcast. Eu sempre fui muito fã de podcasts. E eu sempre pensava como legal ia ser se eu tivesse um, e mesmo não sabendo o que eu ia falar, eu sempre quis ter um. E eu falei a ideia pro Frank, eu sempre tive vontade de ter um podcast, e ele falou, por que a gente não faz? Foi simples assim, foi foi fácil, assim, foi tipo assim, eu dei uma ideia, obviamente não foi a ideia do alguém que, foi tipo, quero fazer um podcast, daí toda a ideia foi desenvolvida depois. Mas o Fran virou pra mim e falou, eu topo a gente começar, eu acho que é muito interessante. Então eu falei pra ele gostou da ideia, o que tu sentiu quando eu perguntei, quando eu te contei da ideia? A gente tava lá bebendo, conversando, assim, e aí tu falou da ideia, tudo, e a única coisa que eu pensei, falei, cara, um negócio que, claro, também não sabia de toda a dificuldade que é também, né? Então... Nenhum de nós sabia, nenhum de nós teve experiência prévia, enfim, tipo, nada. Mas a ideia eu achei muito boa. Falei, cara, simplesmente pegar uma câmera, falar, botar umas cadeiras ali, entrevistar alguém, cara, na boa, dá pra fazer isso, né? E aí falei, não vai tomar muito do nosso tempo, vai ser um negócio que vai ser super legal de fazer. Primeiramente que é um negócio que a gente aprende muito, né? E assim, pela experiência que a gente já teve, é absurdo o nível de aprendizado que a gente tem ao longo do processo. Isso nas entrevistas e depois, né? Depois de trocar um papo com o pessoal, antes das entrevistas, trocando um papo também. Então, aprendizado e até aprender a falar assim com as pessoas é uma coisa que é super interessante e a gente só tinha a ganhar com isso. Foi o que eu pensei na hora Boa. e aí a gente seguiu, né? Falamos que
falamos que, vamos fazer. Inclusive, acho que era... Eu ia acordar às 4 da manhã no outro dia, porque eu ia trabalhar numa corrida para um amigo meu. E aí, já era tipo 2 da manhã, a gente falando. Eu cheguei, acordei no outro dia, assim, morto de cansado. A gente tinha... Claro, tava falando, batendo papo fora e bebendo, né? Daí eu pensei assim, nem vai lembrar, né? Nem vai, tipo, né? Sei lá, foi um papo de bêbado ali, já era, vida que segue. Aí no outro dia eu só acordei assim e mandei, e aí, sócia, vamos fazer ou não vamos? E aí ela pilhou e a gente segunda-feira já começou a fazer reunião, já fomos lá pra biblioteca da PUC, começamos a estruturar qual que seria a ideia do podcast e tudo. A gente fez um baita de um tempo de planejamento, né? Eu acho que foi até demais. Tipo 1 mês, assim, da gente planejando, e a gente ficou pensando, vamos só começar a fazer logo, porque Exato. É melhor a gente testar e ver que deu certo, ver que deu errado, do que ficar planejando com todos os detalhes. Uma coisa que, tipo, a gente vai começar uma parada é que a gente faz muito planejar. Porque a gente aprende na faculdade a como planejar, a como estimar os custos, estimar quanto a gente vai alcançar, quanto que a gente vai receber, tomada de decisão com base nos dados e blá, 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 blá. Só que isso aí te faz, quando tu tá no início de um projeto e tu nunca fez um projeto na vida, isso te faz atrasar muito o início desse projeto. Ao invés de tu dar um peitaço, vamos fazer, já era. Que é basicamente o que acontece no final, porque nada do que tu planeja acontece como tu quer, ou como é o planejado 100%. E eu diria que menos de 50%. Então, isso aí foi uma parada que bateu um momento assim que a gente falou, cara, tá, beleza. Estamos planejando demais. O que a gente precisa pra começar? Planejar, vamos começar e já era. O que a gente precisa pra começar? Porque a gente só queria começar, a gente também... Uma parte muito importante de gravação de podcast, ou de qualquer mídia, né, digital, é que tu tem que ter os equipamentos. Então, tu tem que ter câmera, tu tem que ter microfone, tu tem que ter luz. A gente nem sabia nada sobre isso. A gente teve que ir atrás e pesquisar, porque é uma área que não é do meu dia a dia, não é do dia a dia do Fran. A gente não estuda isso, a gente não trabalha com isso. Então, isso foi um pouco desafiador da gente entender o que a gente precisava. E uma coisa que era muito cara era a câmera. A gente não queria gastar tanto dinheiro sem a gente saber como é que ia ser, né? Talvez a gente poderia testar e nem gostar. Então a ideia era só a gente testar logo. E a gente acabou encontrando uma produtora que nos emprestava as câmeras, eles produziram os episódios pra gente. E isso facilitou bastante da gente reduzir custos, porque daí a gente conseguiu produzir os episódios sem ter que comprar uma câmera. No caso, talvez comprar uma câmera que a gente talvez nunca mais ia usar, caso a gente decidisse não seguir com o podcast. Exato. E também vale ressaltar que a gente visitou lá o ProHub da PUC e tal, fazendo um estúdio. Só que a gente falou assim, cara, tipo, tá legal, tudo, estrutura, infra, pessoa pra fazer corte, tudo do bom e do melhor, só que tirava um pouco dessa, sabe, vamos fazer nós, vamos tocar, vamos pensar, porque, querendo ou não, tudo tá pronto já lá, as cadeirinhas da ProHub, o cenário igualzinho sempre. Aí a gente falou... E a gente pensou muito também que lá é perfeito pra alguém que já tem um público. Então. No nosso caso, a gente não tem um público ainda, ou não tem um público definido. E a gente pensou, por que a gente vai parecer muito impessoal? Porque a gente só foi lá, alugou uma sala e começou a falar, mas tá, ok. Sim. Que conexão que o nosso público vai ter com a gente, sabe? Exatamente. Que não era muito pessoal. Então a gente decidiu fazer do zero, ter o nosso estúdio, ter os nossos equipamentos. Os equipamentos mais importantes que a gente comprou foram os microfones e as luzes. Foram os mais custosos, né, eu diria. Uhum. E... Que estão com a gente até agora. Que estão com a gente, né? A gente quis fazer meio que low cost, mas porque a gente também não achou que valia a pena arriscar ou investir tanto sem a gente nem saber o que a gente quer fazer ou a direção que a gente quer seguir. O nosso objetivo era ter uma primeira temporada, a gente poder ver como é que foi a recepção do público, enfim. Essa era a nossa meta do início. E como é que foi a nossa primeira... Como é que foi a primeira vez que a gente contou pra alguém? Como é que as pessoas reagiram? Quando a gente ainda tava no segredo, né? Acho que a gente meio que bateu o martelo na ideia em novembro de 2025. Que a gente já tava com o nosso estúdio, a gente já tava indo atrás, enfim. E a gente já tinha o nome, enfim, o branding. Sim, toda né? a estrutura que a gente ia ter. Sim. Os convidados, pelo menos os iniciais.
que ia ser meia hora, né? Que nunca nenhum bateu foi meia meia hora. Sim. Mas a gente já tinha tudo meio alinhado depois de tanto tempo de planejamento. Né? E a gente queria... Na verdade, a gente pensou em outros nomes. A gente tinha pensado em The Hub, tu se lembra? Bah, lembro, Que era, verdade. tipo, a ideia era ser um hub de pessoas que são diferentes de cada área. No fim, a gente foi pelo alguém que... Porque a gente começou a explicar o podcast, tipo... Ah, Ju, tu vai criar um podcast? Sim, eu vou criar um podcast que eu vou convidar alguém que é X, alguém que tem um negócio, alguém que estuda. E a gente ficou pensando, por que a gente não chama isso no nosso podcast? Porque toda vez que a gente explica ele, a gente usa essas palavras. Então, eu acho que até agora, eu não sei se foi um melhor nome possível. Eu lembro que no início eu não tinha gostado tanto. Mas agora eu gosto, tá? Eu acho que é fácil de entender. Sim. A ideia era não ser uma coisa difícil que ninguém conseguia... Tipo, o que eles estão querendo fazer? Não, a gente queria que ficasse claro. E como as pessoas lidaram com isso? Isso. Respondendo a pergunta, né? Todos os meus amigos falaram, tipo, nossa, isso faz total sentido contigo. Eu acho que, nossa... Eu tive uma recepção muito boa, especialmente porque muitas poucas pessoas que a gente conhece fazem podcast. Na verdade, eu acho que eu não tenho nenhuma pessoa que faz podcast. A gente foi bem de loucos mesmo, tá? Pra tentar fazer isso sem ter um exemplo de alguém que fez isso, né? Então, eu acho que, no geral, todos os meus amigos falaram, tipo, ai, que ótima ideia, tipo, segue, tu tem que fazer, vai ser muito trabalhoso, mas eu acho que tem super a ver contigo e vai te abrir muitas oportunidades, vocês vão aprender muita coisa. Os meus pais falaram isso pra mim, eles falaram, tu tem que fazer porque tu vai aprender muito. Nem que talvez tu não use no podcast, ou talvez tu não use, talvez no dia a dia, pro futuro vai ser uma experiência muito legal pra tu ter. Então, eu tive feedbacks muito positivos de continuar com a ideia, né? De seguir com a ideia. E tu, como é que foi a tua recepção? Olha, eu não falei pra tanta gente, né? eu falei pra minha mãe, assim, pros amigos mais próximos, mas a recepção foi boa, assim, claro, não foi essa exaltação, assim, das pessoas que nem tu foi pra ti, mas falei, o pessoal curtiu, falou, cara, vai servir de aprendizado, e é isso aí, toca pra frente. E, querendo ou não, é uma parada que... Cara, sei lá, tocar as coisas pra frente é um negócio que eu acho muito legal. Mesmo que seja sabe, um negócio tipo meio uma bola difícil. de neve, meio assim, tudo Cara, atrapalhado. isso aí, tu tem uma ideia, bom, vamos tocar pra frente e tal. Então, acho que essa foi a recepção e essa foi o incentivo que eu tive, né? E não teve ninguém desmotivando. Isso foi legal também, que ninguém falou, mano, nem tenta, assim, sabe? Sim. Eu acho que talvez a gente pensou bastante, né, sobre como que a gente faz as pessoas assistirem os episódios. Porque, na minha visão, se tu assiste o episódio, tu vai gostar. Entendeu? Eu acho que a dificuldade que a gente tem é trazer as pessoas para se interessarem nos convidados ou nos assuntos. Porque qualquer episódio que a gente fez, que vocês clicarem para assistir, eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. Se vocês sentarem e escutarem com a mente aberta, não sabendo nada da área, mas prestando atenção nas perguntas e na conversa, eu tenho certeza que qualquer pessoa ia gostar, sabe? Só que a dificuldade talvez seria a pessoa ter uma hora no dia dela pra investir nisso, numa coisa que ela não sabe. E uma coisa que não seja do dia a dia dela. E até é por isso que a gente tá fazendo esse vídeo e também quer mudar um pouco o formato, né? Isso. Vamos já falar sobre isso? Já, acho que... Ou tu quer deixar pro final? Vamos falar agora. Então a gente tá pensando em mudar o formato. Inclusive, se vocês pensarem em algum formato diferente do que a gente tá pensando agora, podem falar aí nos comentários e a gente vai trocar uma ideia. O que a gente tinha pensado, então, de novas propostas e novos cenários, novas pautas que a gente vai trazer para os episódios, né? A gente quer começar ao invés da gente fazer dentro do nosso estúdio de um jeito padrão, assim, vamos dizer, a gente quer começar a ir atrás das pessoas, tá? Então, a gente já tá vendo pessoas que possam nos receber nas empresas, possam nos receber nos seus próprios empreendimentos, enfim, em algum local diferente do nosso estúdio, para que a gente consiga, de fato, entrar naquele processo, naquela vida daquela pessoa, entender melhor, num cenário diferente, fazer algo mais dinâmico, despojado, assim. Que tu consiga, talvez, até entrar no local de trabalho da pessoa, né? De entender o dia a dia dela. Eu acho que vai ser uma
pegada diferente. E eu acho que vai ser bem legal, assim. Eu tô bem animada, eu acho que vai ser bem interessante. Não acho que vai ser bem legal, acho que vai ser muito legal. Acho que vai ser, vai ser insano. Porque pensa assim, tá? A gente hoje trabalha... a gente trabalha, não, desculpa. A gente estuda numa faculdade que a gente faz alguns passeios por empresas, por exemplo, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, só que de um jeito não burocrático, sei lá, para fazer um trabalho, alguma coisa do gênero, mas sim a gente vai lá entender a cabeça do empreendedor, entender como é que se dá o dia a dia de trabalho. Pode não ser um empreendedor também, pode ser um funcionário, pode ser, enfim, pode ser N coisas, e eu acho que isso aí vai trazer uma dinâmica muito mais legal do que simplesmente duas pessoas falando, olhando uma de frente para outra, e vai fazer com que o pessoal também se dure mais, né, na questão de, cara, não é meia hora do meu dia parado olhando para duas pessoas conversando, mas sim olhando ambientes diferentes, aprendendo mais com a coisa visual, então acho que vai ser bem legal. E para nós também vai ser, o que já era aprendizado vai ser 2 vezes mais. Então essa vai ser mais ou menos a nossa estratégia para a segunda temporada. Daí, de novo, que nem a gente fez na primeira, a gente vai fazer tipo iteração, entendeu? A gente vai testando, vendo se dá certo, se a gente gosta, se tá fácil, se não tá, se tá confuso. A gente vai testando ao longo do caminho, né? A ideia desse podcast é a gente meio que descobrir o que a gente vai querer fazer, porque até agora a gente ainda não definiu exatamente o formato ideal. E a gente vai ficar continuando e tentando até dar certo. E mudando. É isso aí. Até a gente ficar, não, acho que agora a gente prendeu a atenção das pessoas, elas estão gostando, vamos continuar fazendo isso que tá dando certo. Exatamente. E tu falou das coisas que deram certo e o que tu acha que vai dar certo, e o que tu torce pra dar certo, mas o que deu errado no nosso início? Eu acho que uma coisa que me incomodou bastante foi a demora entre um episódio e outro. Assim, eu acho que talvez a gente meio que perdia um pouco aquela adrenalina que tu sente de gravar um episódio e ser postado um dia depois, sabe? Eu acho que a gente gravava, por exemplo, num dia 1, exemplo, e a gente só postava no dia 40. E daí eu acho que perdi um pouco o fio da meada, sabe? Quando na hora que a gente postou não era tão novo pra nós. E daí talvez a gente também não fez a propaganda que precisava, porque pra nós já não era uma coisa nova. Uhum. Enfim, eu acho que... A gente perdeu a atração do negócio. Exato. E agora, só pra finalizar, então, que a gente já passou da meia hora, se vocês estão querendo criar um podcast do zero, com o mínimo viável, quanto que eles vão gastar? Então, a gente vai quebrar aqui rapidamente quanto a gente gastou, tá? Eu vou adiantar pra vocês que foi mais do que a gente achou, mas porque realmente equipamentos não são a coisa mais barata do mundo. Por mais que tu consiga, tipo, por exemplo, revender depois, enfim, são equipamentos caros. Os microfones, a gente tem 4, a gente gastou mais ou menos R$400 em cada, e eles têm um braço também, dá pra comprar um microfone, tipo, só o microfone assim, ou tu pode comprar um braço mecânico, a gente comprou o braço, e foi mais ou menos R$400 cada microfone mais o braço. A gente comprou luzes, então softbox, que a gente nem sabia o que era, mas é basicamente aquelas luzes de estúdio, a gente teve que comprar 2, que cada uma foi R$200. Como a gente falou também, a gente contratou uma produtora pra gravar, porque a gente não tinha câmera, não tinha o know-how, os cartões pra guardar os vídeos, enfim. E também pra gente aprender, né? Exato. Porque também é um ponto importante, porque no futuro a gente queria fazer nós mesmos, então ter um acompanhamento do pessoal na hora de fazer corte, na hora de gravar, na hora de saber de configurar os microfones, pra gente também saber fazer nós mesmos num futuro. Até isso é uma das questões pelo qual a gente não foi num ProHub da vida, num estúdio pronto, porque eles iam nos entregar tudo pronto e a gente não ia saber nada como aquilo ia ser feito. Então, para num futuro não depender de uma produtora ou alguma coisa do gênero, a gente escolheu por ter uma produtora que nos ensinasse ao mesmo tempo como se mexer nos equipamentos, como fazer isso, como fazer aquilo. Enfim. Isso, e a gente aprendeu bastante, porque realmente a gente era, tipo, zero. Um quadro branco, a gente não sabia nada, nenhum de nós tinha experiência prévia de nada.
E essa produtora foi mais ou menos uns R$2.000 para a produção da primeira temporada, então... Temporada inteira, né? então foram 6 episódios, mais os cortes, enfim, dei todo o episódio editado. Aí a gente tava alugando também uma sala, que a gente não está mais, a gente tava dividindo com outras pessoas, mas isso dava mais ou menos uns R$2.000 por mês também. Pra todos? Pra todos. Então, pra nós, dava em torno de R$1.000 ali o aluguel da sala, que era muito legal, né? Era bom ter um lugar. Tipo, agora a gente tá meio nômades. Mas tudo bem, a gente teve que se desfazer da sala não só pelo podcast, por outros motivos que não são importantes agora. Mas a gente amava a sala porque trazia um feeling, sabe? A pessoa chegava lá e deitava a sala, daí tava tipo sofazinho, enfim. Cara, e eu vou dizer assim, a gente falou de custo agora, né? Falou de preço, tudo que a gente gastou. Mas assim, pergunta matadora, valeu a pena? Com certeza. Pra mim, eu não tenho nenhum arrependimento de nada. Agora, uma mensagem inspiradora, né? Se alguém que tá ouvindo tem algum sonho, tem alguma vontade de fazer alguma coisa, tem como fazer de uma maneira que não foi tão cara. Por exemplo, na época que a gente começou a fazer o podcast e tal, eu e o Fran, a gente tava trabalhando em outras empresas, enfim. Então, a gente meio que... O nosso salário... A gente tinha um salário, a gente conseguia pagar, né? Pelos equipamentos, Sim, enfim. foi um investimento... próprio. A gente investiu nosso dinheiro nisso. Se tu tem uma ideia de fazer alguma coisa diferente, qualquer coisa que seja, tente encontrar uma maneira que tu vai gastar o mínimo de dinheiro possível, que foi o que a gente tentou fazer. Faça aí um MVP. Exato. O mínimo, assim, possível, só pra tu conseguir botar a tua ideia no mundo. Eu acho que eu nunca vou me arrepender de fazer isso, sabe? Eu acho que não só pro podcast, mas pra qualquer coisa. E o legal é que a gente agora tem a infra, né? Então, o gasto, ele foi um gasto relativamente alto pra se a gente fosse gravar 6 episódios na vida. Sim. Né? Mas agora, cara, se a gente quer gravar mais, quer sair com os microfones, quer sair com... Enfim, a gente pode fazer, entende? Então a gente tem agora essa liberdade, o que é muito mais legal do que ter alugado uma sala lá por 6 episódios e aí fomos embora, tá, não tem mais nada, né? Sim. Mas eu respondendo a minha própria pergunta também, se valeu a pena, pra mim valeu. Valeu muito a pena e eu acho que é o... Tipo, o que a gente fez é o pontapé de uma coisa muito grande que ainda vem pela frente. Eu queria dizer que eu acho que, por exemplo, quem tá ouvindo e tem a nossa idade, um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho, eu acho que, assim, tu nunca vai se arrepender de fazer uma coisa nova, sabe? Eu e o Fran, a gente se alinhou disso antes da gente começar, que agora, a idade que a gente tá, que eu tenho 23 e o Fran tem 23 também agora, né? A gente fez aniversário. A idade que a gente tá é a idade pra gente experimentar, sabe? Eu acho que a gente tem que botar nossa cara, a gente tem que passar uma vergonha, porque eu não vou querer passar vergonha quando eu tiver 40 anos, entendeu? Então, agora com 23... Com os filhotes ainda. Exato, agora com 23 eu posso arriscar, eu posso ficar, talvez passar um tempo não sabendo o que eu tô fazendo, e passando trabalho, enfim, tendo essa ansiedade de tu não ter estabilidade, não saber do teu futuro. Eu acho que se não for agora, não vai ser quando eu tiver 40 anos, que nem que a gente tava falando. Então eu acho que é uma boa dica, assim, caso alguém tenha alguma ideia de alguma coisa que queira fazer. Pensa que o tempo vai passar igual, tu fazendo agora ou fazendo aos teus 40 anos. O que vai mudar é que agora tu tem 20 anos a mais pra tentar, entendeu? Alguma hora vai dar certo, é o que a gente pensa. Então, acho que também servindo como uma mensagem inspiradora pra pessoas que estão escutando e talvez estão com aquela angústia de eu tenho uma ideia, eu quero tentar uma coisa nova, eu não tô feliz com a minha vida e quero tentar uma coisa diferente. Eu acho que isso tudo serve de motivação, sabe? Vai tentando e, claro, se tu tem um emprego, não se demite na hora, tenta um pouquinho antes e depois tu sai, porque também o dinheiro é importante. Exato. Acho isso que... é uma coisa que não dá pra também Sim. ser Só jogar tudo pro céu, né? e deu. Exato. Mas, então é isso. A gente agora vai ter um novo formato, vai vir uma nova temporada. Pra quem tava angustiado, que não veio episódio semana passada, vai ter uma nova temporada agora de um modelo diferente. Eu acho que vai ser muito mais legal. Eu tô bem motivada, assim, acho que vai ser bem interessante. E vamos trabalhar pra ser interessante, vamos trabalhar pra trazer as melhores pessoas com os melhores conteúdos, pra que todo mundo aprenda, a gente, vocês e todo mundo que quiser assistir o podcast.
Eu acho que no fim, agora a gente queria agradecer a todo mundo que escutou nossos episódios, né? A gente teve muitos feedbacks positivos dos nossos amigos e, enfim, eu acho que a gente conseguiu criar uma coisa muito legal. E todo mundo que ouviu, deixou um like, se inscreveu no nosso canal, a gente queria agradecer, porque mostra que a gente está se esforçando e fazendo alguma coisa nova que as pessoas estão gostando. Então, pra nós, isso é muito satisfatório. Com 6 episódios, eu achei que os 6 estavam bons. É isso. E, pessoal, se inscrevam no canal, ativem o sininho, nos sigam no Instagram, @alguemquepodcast. E fiquem atentos com a temporada 2. Valeu! Beijo!